Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos meditando em Mateus capítulo 16. Nós leremos os versos 5, 6, 7 e 8, que diz assim: Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Eu li até o verso 7. Após Jesus negar um sinal aos fariseus e os saduceus, agora Jesus, ele fala para os discípulos, conversa com os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Após Jesus não querer mostrar nenhum sinal, porque Jesus já tinha feito muitos sinais, se eles não acreditassem naqueles que já haviam feito, e Jesus também não está aqui para demonstrar nenhum sinal a nós, ele não precisa provar nada a ninguém, ele não quis atender o pedido de fariseus e saduceus, porque senão também é como se Jesus estivesse atendendo o homem à vontade humana. E na verdade Jesus não está preocupado de atender ou ser conduzido ou ser orientado o que tem que fazer pelos homens. Na verdade, como Deus, Jesus, o Cristo, nós que temos que segui-lo e obedecê-lo e receber suas orientações, não ele receber orientações de saduceus e fariseus. Mas isso já passou. Agora, nessa outra parte que nós vamos estar trabalhando, é muito importante observarmos algumas coisas. Após Jesus ter essa discussão, Jesus ter essa palavra de não, de sair, de deixar ali os fariseus e saduceus, diz a palavra de Deus que Jesus agora passa para um outro lado. Olha que interessante aqui no versículo 5. Quando os seus discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Eu acho interessante como Jesus ele aproveita as oportunidades. Eu acho interessante como Jesus ele consegue, no seu dia a dia, na sua normalidade, ele tirar lições ali da vida para que possa ensinar os seus discípulos. É importante a gente perceber que são através das coisas que acontecem no dia a dia, as coisas que estão acontecendo, é que a gente precisa tirar alguma lição de vida, alguma coisa. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E aí passou-se a uma discussão. Diz aqui no verso 6 assim, ó: E Jesus lhe disse: Atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. É interessante essa palavra, esse Jesus, como ele consegue trazer coisas maravilhosas das coisas naturais. Os discípulos passando para um outro lado, para uma região agora gentílica, para uma religião onde só convivem os romanos. Aqui temos dois pensamentos de grandes teólogos que podem aqui Jesus falar desse fermento dos fariseus. Primeiro é que se os discípulos esqueceram de levar o pão, o que Jesus podia estar dizendo ali, o que os discípulos poderiam estar pensando ali, na verdade, o que os discípulos poderiam estar falando ali, preocupado ali, é que eles indo para uma região onde não é judeu, onde não está o seu povo, onde não tem alimentação sadia, onde não tem as mãos dos judeus, né, fazendo os pães de forma correta, eles teriam que comprar os pães ali onde os gentios, onde os romanos faziam os seus pães, e o fermento não era o fermento que eles eram acostumados a usar, não era o fermento puro. E também comer da mão de pessoas pecadoras, de pessoas que não têm nenhuma
forma de ensinamento e não dá nenhum tipo de exemplo, porque eles consideravam aqui os romanos como os ímpios, né? Como pessoas imundas. Outra coisa que podem também a gente pensar aqui é que os discípulos também estavam preocupados porque não levaram pão, eles estavam pensando no material. Eles estavam pensando na sua cabeça só nos bens, só no seu estômago. Eles estavam pensando apenas o que eles iam comer depois, como que eles iam alimentar, uma vez que no lugar onde eles iam passar, eles não sabiam quanto tempo ia passar, e ali provavelmente as coisas que a alimentação não era pura, não era uma alimentação boa. Aí entra Jesus falando para eles que eles devem tomar uma atenção, que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus estava dizendo que muito mais preocupado que os discípulos estavam, que a preocupação não era com os romanos, não era com o pão ou os pães e a massa dos romanos, não são ali os fermentos dos romanos, porque aquele todo mundo já conhecia, mas a preocupação seria com os fariseus e os saduceus, porque são aqueles que se diziam guardiões da Torá, da lei, dos mandamentos, dos cultos, da religião. E os saduceus, que eram um grupo de pessoas ricas e de pessoas da elite, de pessoas da política que estavam ali. E que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é muito interessante para nós. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse passar para o outro lado, esse de ir para o outro lado. Às vezes se faz necessário a gente sair um pouco do nosso habitat natural, do nosso lugar onde nós estamos, ou de alguma função que estamos, ou de algum ministério que estamos, para experimentar outras coisas. É claro que o texto aqui está falando no literal, que os discípulos estavam indo para o outro lado porque Jesus queria ensiná-lo, mas eles esqueceram o pão. E eles discutiram entre si. Aí, quem sabe, né? Um começou a dizer, olha, quem é o responsável é fulano de tal. Quem ficou para comprar o pão é ciclano. Eu não tenho nada a ver com isso. E eles começaram a se discutirem ali. Nos ensinam uma lição muito simples aqui, é que como nós somos capazes de criarmos confusões por coisas tão pequenas. Como nós somos capazes de criar problemas por coisas materiais. Que o material, que o que alimenta a nossa carne, traz uma preocupação maior do que o que alimenta o nosso espírito. Os discípulos estavam mais preocupados em encher a sua barriga, em encher o seu estômago, do que realmente entender que quem estava com ele ali era Jesus, o Deus que tudo podia fazer. E os discípulos começavam a discutir. Outra coisa que a gente percebe aqui, que é fácil a gente entrar em contenda, em briga e procurar um errado, procurar um defeito, procurar aquela pessoa que não cumpriu com o seu papel. E que pode generalizar uma confusão, que pode uma confusão partir de mas envolver todo mundo, porque diz a palavra de Deus assim, olha, quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles, versículo 7, mas eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Quer dizer, alguém estava caçando ali um culpado, alguém estava caçando ali um responsável, alguém estava ali procurando alguém para dizer, olha, a culpa é sua. Isso acontece com a gente diariamente. Isso aqui aconteceu primeiro lá no Jardim do Éden, quando Deus chegou
procurou Adão e disse: por que tu comeste da árvore? Ele disse: já foi a mulher que tu me deste que me deu. Um apontando o outro. Adão fez uma escola de discípulos de apontar dedo, de colocar culpa em alguém, de que deveria ali acontecer, alguém assumir a sua culpa, alguém dizer: olha, fui eu que esqueci. Não precisam brigar aí, gente, não precisam discutir entre vocês, não crie uma tempestade num copo d'água, não crie uma confusão generalizada, porque vai prejudicar todos nós. Eu vejo aqui que isso acontece no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no meio dos irmãos, aonde nós trabalhamos. Isso tem acontecido constantemente, que alguém se equivoca, né? Alguém se esquece, alguém não lembra, alguém não percebe alguma coisa que deve fazer ou praticar, e ali fica talvez deixando a confusão, deixando os problemas ficarem mais tensos, ficarem mais geral, e acaba todo mundo entrando na confusão, todo mundo tendo as suas verdades, todo mundo querendo tirar a sua culpa, querendo dizer, se esquivar-se, e querendo dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas entrar na discussão e, quem sabe, trazer grandes inimizades e problemas. Você já viu isso, não já? Já passou isso com você também, não é verdade? Isso passa com a gente. A gente esquece do mais importante, é que Jesus está com a gente. É que a gente não esquece do mais importante, é de que além de Jesus estar conosco, existe ainda fariseus e saduceus que estão à nossa volta. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz que o diabo, o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar, quem possa engolir. E quando surge uma oportunidade tão banal, quando surge uma oportunidade tão simples, quando surge uma coisa tão pequena, se torna uma coisa gigante, se torna uma onda forte, e aí começa a trazer grandes problemas, grande destruição. O que Jesus está dizendo aqui é que nas coisas pequenas podem se tornar grandes. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que, se a gente não tomar cuidado, está muito preocupado com o bem-estar nosso, com o material, com o pão que esquecemos de levar, e esquecemos que estamos levando o pão maior, que é Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Jesus é o nosso maná. A gente acaba se perdendo, porque essa fome material, ela às vezes é mais severa. Essa fome material, às vezes, ela é mais cruel, ela não tem dó. Quando alguém está com muita fome, ele é capaz de matar, ele é capaz de destruir, ele é capaz de roubar, ele é capaz de fazer que o teu próximo, o teu irmão, aquele que anda com você, aquele que está acostumado a andar com você, a ficar muito chateado. Percebe eu aqui quantas pessoas simples estão chateadas por causa de coisas tão pequenas que esquecemos, coisas pequenas que aconteceram, ou nós esquecemos, ou outras pessoas esqueceram, e se tornaram uma coisa muito grande e tem trazido grandes prejuízos. Eu acho interessante esse texto de esquecer o pão. Talvez você tenha esquecido alguma coisa. O que Jesus quer dizer para mim e para você é que nós devemos, caso esquecer alguma coisa, fazer alguma coisa que vai prejudicar um grupo, que vai prejudicar uma sociedade de um modo geral, que vai prejudicar todo mundo, que alguém assuma a culpa, que alguém se coloque e fale: olha, eu sou o culpado, eu sou o responsável por essa função, eu sou o responsável por esse problema de ter ido comprar pão, mas eu me esqueci, me desculpa, me perdoa, mas não permita que as coisas
perde o controle, que as coisas perdem o controle, porque é fácil perder o controle por coisas tão simples. Você vê casamentos indo para a água abaixo, você vê casamentos sendo destruídos, quando você vai olhar o motivo, é uma coisa tão banal, tão pequena, que já se envolveu duas famílias, se envolveram os filhos, se envolveram, quem sabe, outras pessoas entraram no meio e ficaram um monte de gente, uma brigada com a outra, por causa de uma coisinha tão pequenininha, por causa de um pão, por causa de esquecer ter levado pão. O que Jesus está dizendo para eu e você é tomar cuidado, é porque o esquecimento das coisas materiais, daquilo que sustenta ao nosso estômago, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, é aquilo que faz a gente cobiçar mais, às vezes se torna mais importante das coisas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. O que Jesus está dizendo aqui para eu e você é que Ele permite que a gente esquece, que a gente passa a entender que nós, às vezes, falhamos, nós, às vezes, pecamos, nós, às vezes, deixamos de cumprir alguma coisa, e que isso não pode virar uma confusão geral, isso não pode virar uma discussão geral, é que haja uma compreensão maior, que a gente também não entre na briga do outro, que a gente também não se envolva com um problema, se aquele problema que está acontecendo ali não tem nada a ver com a minha alçada, não tem nada a ver comigo em si, diretamente, eu deixo que os outros resolvam, eu deixo que os outros façam alguma coisa e se comprometam em fazer alguma coisa, ou que se acham culpado, ou que vê uma saída. O que Jesus está dizendo aqui também, que eu posso perceber, Jesus lhe disse: atenção, tendes cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, mas eles discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Eu posso ver aqui que é fácil a gente se envolver naquilo que não nos compete. É fácil a gente trazer gente para um problema que ele não tem nada a ver com ele. E trazer para fazer um coro para discussão. Tem tantas pessoas que têm tanta facilidade de discutir, tanta facilidade de culpar, tanta facilidade de envolver o outro, e que depois o outro também está todo embaraçado, o outro está todo magoado, entristecido, o outro também já está todo machucado, e depois ele olha, para um pouco para pensar e diz: mas por que eu entrei nessa briga? Por que eu estou aqui? E ele não sabe se explicar, ele não sabe se entender, ele não sabe, ele não compreende como foi chegar a esse ponto dessa pessoa se envolver. O que Jesus está dizendo é que eu vigie também. Vigie, porque um esquecimento de uma coisa tão simples, de um alimento, ou uma coisa tão banal que é o material, porque se Jesus está ali, você vai perceber que Jesus falou que já havia feito milagres de multiplicação de pães e que ele poderia fazer de novo. A gente fica aí numa discussão sem fim, fica numa briga, numa discórdia, fica aí achando um culpado, achando um bode expiatório. Alguém precisa morrer, alguém precisa ser expulso, alguém precisa sair, alguém precisa ser humilhado, alguém precisa ser apontado, alguém precisa ser mostrado à frente para todo mundo para ser humilhado. O que Jesus está dizendo é que pare, tome cuidado com outras coisas maiores, que esquecer o pão é de menos. Você está discutindo à toa, você está brigando à toa, você está levando muito a sério uma coisa que Jesus pode resolver a qualquer momento. Você está querendo trazer uma confusão generalizada, maior, e colocar muita gente no meio, e vai haver um problema sério. Toma cuidado, pensa o que Jesus está mandando você a tomar cuidado, atenção. Olha o que Jesus disse. Atenção,
Jesus disse, atenção, toma cuidado. Toma cuidado não é com o pão que você esqueceu. Toma cuidado não é com o alimento que você deixou de comprar. Toma cuidado não é com aquilo que você esqueceu de fazer. Toma cuidado não é com aquilo que você, por acaso, perdeu o controle. Toma cuidado com outras coisas maiores que podem surgir através dessa menor. Toma cuidado. Hoje eu quero ficar por aqui para parar, para fazer você refletir, você pensar, você analisar quais são as coisas tão pequenas, tão banais, que têm trazido grandes prejuízos e que têm envolvido outras pessoas. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, que estamos criando um embaraço grande, ao invés de se concentrar, ao invés de estar preocupado com uma coisa maior que está para surgir, tomar cuidado com os fariseus e saduceus, a gente se preocupa com o pão. Para. Só você parar um pouco que você vai ver que Jesus está falando outra coisa. Ele não está falando de pão, de coisas materiais. Quantas pessoas criam tantas confusões porque alguém disse isto ou disse aquilo, ou porque a palavra de Deus está dizendo uma coisa e as pessoas não compreendem e arrumam aquele fuzuê, aquela confusão geral numa coisa tão pequena. Tem gente que perde a amizade por isso. Tem gente que está perdendo grandes amizades, grandes companhias, grandes parceiros. Tem gente que está perdendo grandes irmãos ao seu lado, grandes pessoas tão boas, por causa de detalhes, por causa de um esquecimento, por causa de um pão. O que é um pão, meus queridos? O que Jesus está dizendo é que a pessoa, o outro, é mais importante do que o pão. O que Jesus está dizendo é que pare de discutir por coisas mesquinhas, por coisas pequenas, por coisas que na verdade vocês vão depois parar e vão pensar que foi besteira demais. Vocês nem vão saber por que vocês estão discutindo, vocês estão brigando, vocês estão aí tentando apontar. Pense em algo mais profundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, deixa de ser infantil. Pare de trazer confusão. Deixa de ser cri-cri. Deixa de ser uma pessoa que, por qualquer motivo, você envolve o outro ou envolve outros, porque você tem trazido um desgaste a você e um desgaste aos outros por causa do pão. Eu deixo essa meditação nessa escola de discípulos para que nós possamos pensar e analisar o que nós estamos fazendo quando nós esquecemos o nosso pão. Nós estamos brigando, nós estamos discutindo, nós estamos trazendo grandes confusões, perdendo grandes amizades, perdendo grandes pessoas ao nosso redor e estamos querendo achar quem é o culpado. Se você é o culpado porque você é o responsável, porque esqueceu uma coisa, o que Jesus está dizendo é que assuma. Não deixe a confusão generalizar, não deixe a confusão a tomar uma dimensão maior. Não fica olhando o circo pegando fogo. Vai lá, apague o fogo e fala, gente, olha, sou eu. Vocês estão discutindo aí à toa. Eu assumo a minha culpa, eu assumo o meu erro, vou pagar o que eu tenho que pagar, me desculpe. Pare de discutir por coisas que eu não quero ver isso acontecer. E você que está entrando na briga, comprando briga de outro, você que está comprando uma briga que não é sua, Jesus está dizendo, não faça isso. Não compra a briga alheia, porque quem veio para matar, roubar, destruir foi o diabo. Você não. Você veio para apaziguar. Você veio para trazer a paz, igual Jesus. Não pense no material. Não deixa que o material traz grandes confusões e grandes contritos e brigas. Que Deus te abençoe
Escola de discípulos. Você está nessa? Vamos estudar juntos.